Thank you, Steve and Meshach. It's wonderful to have you leading us in worship this morning. Obrigado, Steve e Meshach. Foi muito bom ter-vos a liderar-nos em louvor nesta manhã. And good morning, everybody. Bom dia a todos. It's always good to be in God's house. É muito bom estarmos na casa do Senhor. Just before we start, not all the verses are going to be up here, otherwise we'd be here all day. Antes de começarmos, quero só informar que nem todos os versículos vão estar aqui projetados, caso contrário estaríamos aqui o dia todo. But I really would advise you to try and find time to read Romans 5 to 8 all together in an easy translation. Então eu gostaria de incentivar-vos a lerem Romanos 5 to 8, de 5 a 8, todos junto numa tradução fácil de interpretação. Yeah, just put aside 20 minutes, half an hour, and it'll flow easier than anything I'll say this morning. Tirem então 20, 30 minutos para lerem então estes 3 capítulos, Romanos 5 a 8, numa tradução talvez NVI. Yeah, para ler. anything easy to read. Algo simples de simples interpretação. So this morning we're here to celebrate together the Lord's Supper. Então hoje estamos aqui para celebrar em conjunto a ceia do Senhor. We remember Jesus' death and his resurrection. Então hoje relembramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. And Jesus specifically told us to proclaim his death and resurrection. E Jesus disse-nos especificamente para proclamarmos a sua morte e ressurreição. He said, keep telling and retelling the story until I come back. Ele disse para que nós contássemos e recontássemos a sua história até o dia que ele voltasse. And we know that by Jesus' death, he brought in a new covenant. Então, sabendo isso, sabendo a sua história e a sua morte, que ele, a partir daí ele trouxe a nova aliança. A new agreement between God and man. Um novo acordo entre Deus e o homem. And this new agreement was going to change everything. E esse novo acordo iria mudar tudo. Now, it had been prophesied, predicted that it was going to happen for hundreds of years beforehand. E esse acordo já havia sido profetizado, já havia sido predito centenas de anos antes de acontecer. And different prophets had spoken about this amazing thing that was going to happen. E diferentes profetas haviam falado sobre este maravilhoso evento que ia acontecer. We're just going to look to start with some what Ezekiel had to say. E vamos olhar, No, it's okay. E vamos olhar aquilo que Ezequiel tinha a dizer sobre isto. So it's Ezekiel 36 and 26 and 27. Então está no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. So this is God speaking to us, Então isto é Deus a falar conosco, and at that time to his people. naquela altura ao seu povo. And he says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees. And you will be careful to keep my laws. Darei a vocês coração novo e porei espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. That's a pretty amazing promise. Então esta é uma promessa maravilhosa. God is speaking. É Deus a falar. He's speaking about what he is going to do. É Deus a falar sobre aquilo que ele iria fazer. I will give you a new heart. Eu vos darei novo coração. I'm going to take away that heart of stone that's there. Eu vou tirar esse coração de pedra que vocês têm aí dentro. This heart that always ends up with you walking away from me. Esse coração de pedra que vos faz sempre afastarem-se de mim. And instead I'm going to give you this heart of flesh. E em alternativa vou-vos dar este coração de carne. This soft heart that will make you responsive to me. Este coração manso que vos fará ser responsivo a mim. And who's going to do it? He is. Sorry? Who is going to do it? E quem irá fazer isso? Ele. I am going to put my Holy Spirit living in you. Eu irei pôr o meu espírito vivo a viver em vocês. Now for the people at that time, that was unthinkable.
Para as pessoas que viviam naquele tempo, isto era algo inexplicável. Yeah, beyond their Ah, imagination. era muito além da sua capacidade de entendimento. Now they knew that at different times the Spirit of God came upon different people. E naquela altura o Espírito de Deus veio sobre pessoas diferentes. But what God is talking about here is the Holy Spirit living inside everyone who's under that covenant. E o que se fala aqui é sobre o Espírito de Deus viver dentro de cada uma daquelas pessoas que vivessem debaixo desta nova aliança. And he says, I will cause you to follow my decrees and be careful to keep my laws. E eu os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. So he's saying something is going to change inside. E o que ele está a dizer é que algo irá mudar interiormente. So with this new heart and with the Holy Spirit living in us, Então, com este novo coração, que o Espírito Santo de Deus a viver em nós, we actually have this desire to live God's way. então nós temos este desejo de viver as vontades de Deus. And somehow it just becomes easier because of what God has done in us. E de alguma forma isto torna-se fácil de viver aquilo que Deus quer que nós, da maneira que Deus quer que nós vivamos. So it's the end of that battling with sin. Então é o fim da batalha contra o pecado. We desire to obey God. Nós desejamos obedecer a Deus. It's being reconciled to God, being back in relationship with Him. É sermos reconciliados com Deus, é estarmos de volta a um relacionamento com Ele. Later, in New Testament's times, they talked about it as a new life in Christ. Mais tarde, no tempo do Novo Testamento, é uma nova vida em Cristo. A new relationship with man and God. Um novo relacionamento entre homem e Deus. This was an amazing promise. We know it because we read it. But if we could understand how amazing it is. Isto é uma promessa maravilhosa, porque nós sabemos, porque nós podemos ler, mas se nós pudéssemos entender, Yeah, if we could really grasp it, it would change us completely. se nós pudéssemos realmente absorver isto podia realmente transformar-nos. And you wouldn't look quite so serious as you're hearing about it. E nós não ficaríamos tão sérios à medida que vamos ouvindo sobre isto. Now, how is this going to happen? It will all happen by Jesus' death and E resurrection. como é que isto tudo iria acontecer? Tudo isto iria acontecer com a morte e ressurreição de Jesus. But what happens if you're here and you know Jesus as your Lord and Savior, and somehow that promise doesn't seem real? Mas o que é que acontece? Tu reconhecendo Jesus como teu Senhor e Salvador e essa promessa de alguma forma não te parece real. I think when we are living in that sort of situation, Eu acho que quando nós vivemos nessa espécie de situação, when we're living with that, the sort of gap between what we know is true and what we see in our lives, quando nós vivemos nessa linha daquilo que nós sabemos que é verdade e daquilo que nós vemos a acontecer nas nossas vidas. if we're honest, most of the time we try and forget about it. Sorry. We mostly try and forget about it. Muitas vezes nós temos a tendência de esquecermos. We stick our head in the sand and we don't want to think about Nós it. enfiamos a nossa cabeça na terra e esquecemos-nos. But when we come to the Lord's Supper, that Sunday when we celebrate the Lord's Supper, Mas quando nós chegamos à ceia do Senhor é quando nós nos lembramos disso. when we think about Jesus' death and what He suffered for us, É quando nós lembramos da morte de Jesus e aquilo que Ele sofreu por nós. we can make the mistake of actually feeling quite miserable instead of feeling that we want to celebrate. Nós podemos cometer o erro de nos sentirmos miseráveis ao invés de celebrarmos a situação. Yeah, because we focus on our sin. Porque nós focamos no nosso pecado, We focus on what we've done. focamos naquilo que nós fizemos. We see Jesus in love who went to the cross for us. Nós vemos um Jesus em amor que foi para a cruz por nós And we feel so inadequate.
e nós sentimos-nos tão inadequados. And the celebration goes, E toda aquela celebração desvanece and it sort of can easily become all about me and my sin, e facilmente torna-se sobre eu e o meu pecado, when Jesus died for our freedom. e quando na verdade Jesus morreu por todos os nossos pecados. Now, Paul was very clear about how we deal with this gap between our sinfulness and his covenant. E Paulo foi muito claro ao falar sobre a nossa vida pecaminosa e esta nova aliança. In Romans 6:11, Em Romanos 6:11, he says, "Stop thinking like that." Paulo diz, parem de pensar dessa forma. He says, "You're taking the wrong approach altogether." Vocês estão a tomar Wrong approach. a wrong approach, estão a tomar Posição I know. errada. a abordagem. Obrigado. Agora, I'm missing the word. Vocês estão a ter a abordagem diferente. Obrigado. Yeah, he says, in the same way, he says, "Count yourselves dead to sin, but alive to Christ, but alive to God in Christ Jesus." Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. He says, don't focus on the things you've done wrong, your own failings. Não se foquem naquilo que vocês fizeram de errado, nas vossas falhas. Focus on the fact that you're alive in Christ. Foquem-se no facto de vocês hoje são vivos em Cristo. Remember that you're dead to sin. Lembre-se que vocês hoje estão mortos para o pecado, The sin has no more power over you. que o pecado não tem qualquer poder sobre vocês. Stop thinking about all that side Então parem de pensar sobre todas essas coisas and focus your mind on the truth that you're alive, e foquem a vossa mente na verdade de que vocês hoje estão vivos, free from the power of sin, livres das amarras do pecado and the Spirit of God living in you, e o Espírito de Deus que vive em vocês. so that you can live a different way now. E que de agora em diante vocês podem viver de uma forma diferente. This is not about positive thinking. Sorry. This is not about positive thinking. Isto não é sobre uma forma positiva de pensar Or a sort of doing mind games. ou alguma forma de jogos psicológicos. Paul is actually saying, do a proper assessment. Paulo realmente está a dizer, façam isso de uma forma acessível. Have a look carefully at what the Bible says about who you are now. Olhem realmente para aquilo que a Bíblia diz sobre quem vocês são. And, as it were, list out who you are in Christ. E vejam realmente quem vocês são em Cristo. For example, in Romans 6:17 and 18, Por exemplo, em Romanos 6, versículos 17 e 18, it says, "Thanks be to God that you or I, we used to be slaves to sin, but we've come to obey from our heart the pattern of teaching that has now claimed our allegiance. We have been set free from sin and have become slaves to righteousness." mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. So what Paul's saying is, you've completely come under this new covenant that was promised. Então o que Paulo está a dizer é que vocês agora vivem debaixo desta nova aliança que vos foi prometida. You are no longer slaves to sin, Então que não são mais escravos do pecado, but live in the righteousness that is yours now. mas vivendo sobre a justiça que Deus vos deu agora. And it's about living in the spiritual reality that Jesus won through his death and Então resurrection. é viver sobre esta realidade espiritual que Jesus conquistou através da sua morte e ressurreição. So, in other words, we have that new heart and the Spirit living in us, just as Ezekiel promised. Então, em outras palavras, nós temos este novo coração e este espírito a viver em nós, tal qual como
Ezequiel prometeu. So because we're changed inside, Então, porque nós somos transformados de dentro, we can live differently No- outside. nós podemos viver de forma diferente exteriormente. So don't keep getting bogged down in the external things. Sorry. Don't keep getting bogged down or Não continues a desmorecer yeah. interiormente. Yeah, exactly. Don't let these things that are going wrong rob you of the new life in Christ. Não that permitas is que as yours. coisas que correm mal te afastem desta nova vida que há em Cristo. Now we're still left with that tension. Sorry. That we're still left with the tension there, conflict. Nós ainda somos deixados levar por este conflito, por esta tensão. On the one hand, God said, I give you a new heart, I put my spirit in you. De um lado temos o que Deus disse, eu darei-te um novo coração, meterei, ou te darei o meu espírito que habitará em ti. Yeah. I'm very good at creating new Portuguese words. I'll try. Believe me, I'm going to create a new dictionary. There are enough Portuguese words for And those I'm of always, us who are trying every to time I learn it. translate, I create a new one. Believe me, that's why they are laughing. Okay, so getting back to where we were, Sorry, no, sorry. it's fine. God is, that new heart that the Holy Spirit is living in us on one side, Então, de lado, Deus a colocar o espírito que habita em nós, but what we see in ourselves and in our lives doesn't always match up. mas aquilo que nós vemos em nós próprios e na nossa vida parece que não combina, que não Yeah. encaixa. I think one thing that helps us as we try and deal with this E aquilo que pode nos ajudar a lidar com isto is for us to understand very clearly what happened when we came to know Jesus and what didn't happen. é que para nós aquilo que acontece quando nós conhecemos Jesus, aquilo que acontece e aquilo que não acontece, Because some things happened automatically. porque algumas coisas acontecem automaticamente, Because we believed in Jesus, we confessed our sin, we received his forgiveness, and he gave us new life. porque nós acreditamos em Jesus, nós confessamos os nossos pecados e nós recebemos uma nova vida, But some things didn't happen automatically. mas algumas coisas não acontecem automaticamente. So we automatically are born again. Então, automaticamente nós somos nascidos de novo. That's not just a phrase. Então, isto não é só uma frase. You are born again, and it's a completely new life. Então, nós somos nascidos de novo e isso é uma vida completamente nova. It's not sort of carrying a bit of the old life. Isto não, não é bom. It's not carrying a bit of the old life. Não é carregar um bocado da vida antiga. Born again means it's a totally new life that's different in Ser- every way. Ser nascido de novo é realmente ter uma vida totalmente nova. We're in relationship with God, Nós estamos de volta a um relacionamento com Deus and we're fruitful for his kingdom. e nós somos frutíferos para o seu reino. Jesus lives in us, Jesus vive em nós, the Holy Spirit lives in us, o Espírito Santo habita em nós and he's our daily help and companion so that our lives can be pleasing to God. e Ele vive diariamente e acompanha-nos para que as nossas vidas possam agradar a Deus. So again, and in those chapters I mentioned, you'll hear this again and again. E mais uma vez, aqueles versículos que eu mencionei, Paul summarizes by saying that we're justified freely by his grace. Paulo sumariza que nós somos justificados, somos justificados. Yeah, justified, we're made right with God by his grace. Nós somos justificados, nós somos justos pela sua graça. And we're brought into and bought into by the blood of Jesus a new relationship with God. E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus para um novo relacionamento com Deus. And Paul says again, the righteous requirements of the law are fully met in us because of Jesus. E a justiça, and the righteousness, Of the righteous requirements of the law os requerimentos da lei são o sangue de Jesus. are fully fulfilled. in Foram us. totalmente preenchidos pelo sangue de Jesus. Exactly. So they're fully fulfilled. Então eles foram totalmente preenchidos. It's a totally new life. É uma vida completamente nova. A summary.
there is now no more condemnation. Então, para sumarizar, não existe mais condenação. So stop going down that road. Então, parem de ir por nessa direção. But you need to know clearly what has been done for you by God at salvation. Então, é preciso que entendas aquilo que foi feito por ti, por Deus, no processo da salvação. On the cross, Jesus did 100% everything. Na cruz, Jesus fez 100% tudo. It's past tense. É o passado contínuo. It's happened and it's completed. Aconteceu e está completado. It's a free gift. É um dom gratuito. And it's all from God. E é tudo de Deus. And you hear this said so often, and I hear this said so often, but we have to understand it as truth and fact. Nós ouvimos isto com muita regularidade, mas nós temos que compreender isto como verdade e facto. And all of this is available to everyone who calls on his name. E tudo isto está disponível para todo aquele que clamar ao seu nome. It's not to do with how we feel. E não é como nós nos sentimos. It's not to do with how good we are Não tem nada a ver com o quão bom nós somos or how bad we are. ou o quão mau nós somos. Jesus has set us free by his death on the cross. Jesus salvou-nos através da sua morte na cruz. But there are certain things that didn't change. Mas existem algumas coisas que não mudaram. We get stuck with the same bodies, Então nós continuamos presos aos mesmos corpos, which is a shame. o que é uma pena. Not talking about yours. No. Well, it's a shame for me as well. But the bodies with all the desires, the physical desires, the things that draw us away from God. Mas os corpos, com todas as nossas necessidades e com todos os nossos desejos físicos que de certa forma nos afastam de Deus, We still have our old ways of thinking, nós continuamos a ter as nossas formas antigas de pensar and our old ways of thinking bring us into certain types of behaviors. e as nossas formas antigas de pensar levam-nos a certos tipos de comportamentos. We've got our old habits, our old way of reacting to Nós things. temos os nossos velhos hábitos, as nossas velhas formas de agir And we still have a very active enemy. e nós continuamos a ter um inimigo muito ativo. We live in a spiritual battleground. Nós vivemos num campo de batalha espiritual. So do you see why Jesus has done everything, but we still struggle? Vocês compreendem porque que Jesus já fez tudo, mas ainda assim nós continuamos nesta luta. We're in a process of being changed and transformed by him. Porque nós estamos num processo de ser transformados por Ele. And that's why Paul says, consider yourself dead to sin. Por isso é que Paulo diz, considerem-se mortos para o pecado. Start thinking in a different way. Comecem a pensar de forma diferente. Weigh the evidence of what the Bible says about you. Olhem para as evidências que a Bíblia fala sobre vocês. If God says, I'm dead to sin, if God says, I'm dead to sin, Se Deus diz que eu sou morto para o pecado, there's two possibilities. existem duas possibilidades. Either it's not true, Uma, ou não é verdade, and if you're here, you probably think it is true, mas se estás aqui, provavelmente tu pensas que é verdade. but if it is true, Então, se é verdade, then I am dead to sin, então eu estou morto para o pecado. in the sense that sin no longer has power over me, No sentido de que o pecado não tem mais poder sobre mim. even though I can still see that I do things wrong, that I think things wrong. Mesmo que eu ainda veja que eu ainda faço coisas erradas e veja coisas errado. So we're talking about two different things. Mesmo que eu fale de duas coisas diferentes, Under the new covenant, debaixo da nova aliança, we got a new identity. nós recebemos uma nova identidade. We're new people. Nós somos um novo povo. This new Mary is completely new. Esta nova Mary é um novo, Completely new. uma pessoa completamente nova. But sometimes I do things that Então, I shouldn't do. mas Or às vezes eu faço coisas que não deveria fazer. when that happens, we start questioning ourselves. Mas quando
quando isso acontece, nós começamos a questionar-nos. And, you know, am I really a Christian? Eu sou realmente um cristão? Am I sort of like 80% a Christian, but there's 20% of me that just never gets Eu it? sou uma espécie de cristão a 80% e os outros 20% nunca vão lá chegar. For example, God says, I am his child. Por exemplo, Deus diz que eu sou o seu filho, But sometimes I don't feel like it. mas às vezes eu não o sinto. So what do I need to do? Então o que eu preciso de fazer? The Bible says I've been adopted into his family. A Bíblia diz que nós fomos adotados para a sua família. Now, if Bruno adopted me into his family, Então se eu adotasse a Mary para a minha família, we would have to go through some sort of legal process. nós teríamos que ir através de um processo legal. It's a process that the judge would follow through and eventually would say, Mary's in Bruno's family. É um processo que, portanto, teria que ir pelos trâmites legais até que um juiz dissesse, ok, a Mary faz parte da família do Bruno. And after that day, E depois desse dia, Bruno's stuck with me. eu estaria agarrado à Mary. You're welcome. But that's exactly the way it is. God adopted us into his family. Mas não exatamente da maneira que é. It Deus is exactly. é exatamente da maneira que é. Deus adotou-nos para a sua família. I didn't decide I'd be adopted into his family. He decided. Não foi eu que decidi, foi Deus que decidiu adotar-me. And nothing I do means that I'm no longer part of that family. E nada daquilo que eu possa fazer significa que eu já não faço parte daquela família. But I have to learn to be part of this new family of God. Mas eu tenho que aprender a fazer parte desta nova família de Deus. Just as if I became part of Bruno's family, I'd have to learn their way of being family. Mas da mesma maneira que a Mary aprendeu a fazer parte da família do Bruno, eu tenho que aprender a fazer a forma de fazer parte daquela família. And it would take time. E isso demora tempo. And I'd get it wrong. E não faz mal. And I would get it wrong. Eu vou fazer algumas coisas erradas. And I would do things my old way. E eu irei fazer coisas à minha própria maneira. But I'd still be part of his family. Mas ainda assim eu continuarei a fazer parte da família dele. So that, I think, helps us to understand, instead of thinking, oh, I'm not really a Christian, Então isso leva-nos a entender, não quer dizer que, ok, eu não sou realmente um cristão. let us be very clear that the adoption has been completed. Que seja totalmente claro. A adoção está completada. And we're learning to live in this new family. E nós estamos no processo de aprendizagem de viver nesta nova família. And of course, we want to become fully part. E claro, nós queremos fazer parte totalmente desta família. But in a sense, it has to be a process, E no sentido que isto é tudo um processo. because God's part was to take out my heart, Então a parte de Deus foi retirar o meu coração to do some transplant, para a fazer um transplante, to put his spirit in me. para meter o seu espírito em mim. But my part is to now live with the new heart and the Holy Spirit A in me. minha parte é viver agora com um novo coração e o seu espírito em mim. And that's the other thing we sometimes get confused about. E essa é a parte em que muitas vezes nós nos confundimos. There is an expectation that we grow. Existe uma expectativa que nós crescemos. The Bible assumes that we don't stay as spiritual babies. A Bíblia assume que nós não nos mantemos espiritualmente como uns bebés. Part of what the new covenant brings, part of what the new covenant brings, Parte daquilo que a nova aliança nos traz is our new way of thinking, é a nossa nova forma de pensar, our transformed minds. as nossas mentes transformadas. And because of that, E por causa disso, our thinking is different. a nossa forma de pensar é diferente. And when our thinking is different, E como a nossa forma de pensar é diferente, our behavior is different. o nosso comportamento também se torna diferente. You see, we can't think our way into good behavior. Nós não podemos pensar na nossa maneira. No, we can't think our way into good behavior. Nós não podemos pensar na nossa maneira para o bom comportamento. Yeah, it's not head that makes us different. Não é a nossa maneira de pensar que nos faz ter um bom comportamento.
it's a new heart and the Holy Spirit living in us. É o nosso novo coração e o Espírito Santo que vive em nós. But when you have that, you are supposed to start thinking differently and start living Mas quando differently. nós entendemos isso e quando nós temos isto, é suposto que nós nos comecemos a comportar e a viver dessa forma. And what we should see is that those battles to live God's way become less. E quando nós entendemos isso, é que essas batalhas de viver da maneira que Deus quer se tornam menores. We'll never become perfect in this life. Quase nos tornamos perfeitos nesta vida. But Nunca nos Não. tornaremos perfeitos. yeah, that's really important. We never will. Nós nunca nos tornaremos. Because and don't look at our imperfections and think that means God's not in us. Nós olhamos para as imperfeições, não quer dizer que Deus não está em nós. So we'll never become perfect, but we are meant to change and mature spiritually. Mesmo nós não sendo perfeitos, não quer dizer que nós não somos chamados a ser transformados. And it becomes a relief. We actually want to do what God wants us to do a bit more. E não que seja um alívio, porque nós somos realmente chamados a fazer aquilo que Deus nos chama a fazer e um bocadinho mais. Yeah, and month by month, maybe year by year, it gets easier to walk in the power of the Spirit. E talvez todos os meses, ou talvez ano após ano, se torne mais fácil caminhar pelo poder do Espírito. As long as we keep our eyes fixed on Him rather than us. Mas desde que nós mantenhamos nossos olhos fixos nele, em vez de mantermos em nós. Let's just look at one more verse, Romans 5:17. Vamos só olhar em mais um versículo, Romanos 5:17. How much more will those who receive God's abundant provision of grace and gift of righteousness, how much more will they reign in life through the one man, Jesus? Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. It's a bit of a complicated verse, É um versículo um bocado complicado. but Paul is saying that in Jesus O que Paulo está a dizer é que em Jesus we have the abundant provision nós of temos grace. a abundante provisão da graça, We have the gift of righteousness. nós temos o dom da justiça. And these are for us to reign in life, not survive. Isto é para nós que vivermos, é para nós vivermos, mas não sobrevivermos. It's not by our own efforts, it's through Jesus. Não é por nossas forças, é por Jesus. So we live as people who are set free from slavery to sin. Então nós somos o seu povo que foi libertado da escravidão do pecado. Not that we never sin, Não quer dizer que nós não iremos pecar mais, but we live as people who are not constantly under the pull of sin. mas como seu povo que não está constantemente na posição de pecado. We live an abundant life, Nós vivemos uma vida abundante, a life that isn't a constant struggle, uma vida que não é uma luta constante. and we live to be fruitful. E nós vivemos para ser frutíferos, So that others can come to know who Jesus is and what He's done for them. para que outros possam se conhecer e ver aquilo que Jesus fez. So as we come to celebrate Jesus' death and resurrection, E à medida que nós vamos celebrar a morte e ressurreição de Jesus, celebration is the right word. a celebração é a palavra certa. It's not thinking about us and our wrongdoing. Não é pensar sobre nós e aquilo que nós fizemos. It's celebrating the new covenant that we live under. É a celebração da nova aliança que nós vivemos. I don't know if it's possible to go back to the first slide, Diksha. Is it possible to go back to the first slide? Yeah, thank you. Just let's finish thinking of this again. This is the promise that God gives to you and to me. Vamos terminar e a pensar nesta promessa que Deus nos deixou. He's saying, this is God's part. Ele a dizer que isto é a parte de Deus. I will give you Claudemir, I will give you Sue, I will give you Anna,
who put your name there. I will give you. Eu darei a Ana, eu darei a Su, coloca o teu nome, eu te darei. Isto é Deus a dizer, I will give you a new heart. eu te darei um novo coração. I will put my spirit in you. Eu colocarei o meu espírito em ti. I will take away that heart of stone. Eu tirarei de ti esse coração de pedra And I will do this whole operation. This transplant is my business. e eu farei essa operação. Este transplante é da minha responsabilidade. And then I'll put my Holy Spirit in you. E depois eu colocarei o meu Espírito Santo em ti. And then I will start changing you from the inside out. E depois eu começarei a fazer a transformação And I'll de call dentro you, para fora. yeah, and I'll call you to walk alongside me. E eu caminharei contigo And I'll change your way of thinking. e eu transformarei a tua forma de pensar. And I'll help you to keep my laws. E eu te ajudarei a manter as minhas leis And our relationship will grow deeper and deeper. e o nosso relacionamento irá crescer profundamente mais e mais. That's why we celebrate the Lord's Supper. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Okay? Let's pray. Vamos orar. Lord, we are so privileged. Senhor, nós somos tão privilegiados. We thank you, Lord, for the day that you helped us to see that by dying on the cross, Jesus set us free. Senhor, te agradecemos porque podemos ver que pela cruz nós fomos libertados. And we just thank you, Lord, that it's not just about being forgiven, Te agradecemos porque não é só sobre sermos perdoados, but you restored us. mas também porque o Senhor nos restaurou. By the power of your Spirit, you brought us back into that relationship with you. Que pelo poder do Teu Santo Espírito o Senhor nos trouxe de volta a um relacionamento contigo. And you adopted us into your family. E que o Senhor nos adotou para a Tua família. And you made us sons and daughters. E que o Senhor nos fez filhos e filhas. And nothing can separate us from the love of God. E nada nos pode separar do amor de Deus. And Father, I pray for each one of us Senhor, eu oro por cada um de nós, that we listen to your Holy Spirit, para que possamos ouvir o Teu Santo Espírito. that your Holy Spirit will just lead us along Que o Teu Santo Espírito nos possa guiar, so that we grow more and more into the fullness of what that covenant means. que o Senhor nos possa liderar e guiar e que possamos crescer na plenitude do Teu Santo, desta nova aliança. Amen. Amém.